A partir de agora, vai ser impossível você não melhorar de vida. Você vai aprender uma ferramenta poderosa, uma ideia, um estilo de vida, que vai ressignificar sua relação com dívidas, gastos, trabalho, renda e investimentos, tudo o que envolve o dinheiro. O que vou te ensinar são os fundamentos que foram decisivos na minha mudança de vida e na mudança da maioria das pessoas que enriqueceram. Todos os ricos que ganharam e conseguiram manter sua fortuna têm dentro de si esses fundamentos enraizados, porque eles sabem que se pararem de respeitar essas regras, é provável que num futuro próximo se tornem pobres. O segredo é que esses fundamentos não servem somente para enriquecer as pessoas que já ganham muito dinheiro e sobra com facilidade no final do mês. Pelo contrário, é algo fundamental para pessoas ferradas como você. Dívidas. O primeiro passo para resolver sua vida financeira é diminuir o máximo possível suas dívidas. Não tem jeito, a dívida é o inverso do investimento, é algo que atrasa seu desenvolvimento financeiro quando é utilizado de forma emocional ou mal calculada. Por exemplo, quando você compra roupas ou um celular e compromete mais de 50% da sua renda mensal para pagar a parcela do cartão de crédito. No meu caso, eu gosto para itens pessoais, como roupas, tênis, celular, não deixar passar mais de 30% dos meus ganhos com isso. Eu uso o cartão de crédito somente para organizar minhas despesas. Quando compro alguma coisa, eu já tenho aquele dinheiro para comprar, mas como o item vai me durar algum tempo, eu divido ele por esse tempo, ou o máximo possível enquanto ele sair sem juros. Às vezes eu até parcelo o item, e guardo o valor total numa renda fixa que me rende juros. Mas se você não consegue lidar com cartão de crédito, e sempre quando tem limite, você gasta até usar tudo, aí o melhor a se fazer, é não ter, e não usar. Nem todo mundo tem controle emocional para lidar com isso, e está tudo bem, é só parar de usar. É possível viver sem isso. Mas a principal sacada dessa conversa vem agora. Você até pode ter tudo o que quiser, mas não vai ser na hora que você quer. Você precisa respeitar o tempo que é preciso para conquistar as coisas, de forma segura. Outro caso é dívida mal calculada. A maioria das vezes, isso acontece quando fazemos aquisição de algum bem, que tem um valor maior que as outras coisas que costumamos comprar, como um carro ou apartamento. Muitas vezes ficamos ansiosos para adquirir esses bens, e não damos a devida atenção a todos os custos que envolvem a sua aquisição, só olhamos o valor da parcela, se cabe no bolso, e já vamos logo comprando. Quando você decide que chegou a hora de comprar esse bem, tens que ter fixo na sua mente, que o processo de aquisição precisa demorar. No meu caso, eu gosto de ficar 3 meses pensando e pesquisando os carros e seus custos envolvidos. E para casa ou apartamento pode demorar até 1 ano, pois é preciso pensar em outras coisas além dos custos, se tem próximo na vizinhança, comércios, escola, academia, se o bairro é seguro, além de todas as outras coisas que fazem parte do seu dia a dia. Negligenciar essas etapas pode te custar muito caro, até mesmo a perda do bem numa busca e apreensão, caso não consiga honrar com sua dívida. Mas claro que você pode adquirir dívidas. O exemplo acima, da casa e apartamento são ótimos, porque no caso da maioria dos brasileiros, se você não adquirir esses bens através de um financiamento, fica impossível de comprar eles pagando à vista. Um financiamento de um apartamento pode se aproximar muito do valor de um aluguel, em alguns casos. Se você se planejar e conseguir fazer a amortização da dívida, dificilmente não vai valer mais a pena financiar do que pagar aluguel. E sobre amortização, que é algo muito, mas muito bom, recomendo dar uma pesquisada nisso no YouTube, para aprender como isso funciona em detalhes, mas em resumo, você pode ter bons descontos adiantando as últimas parcelas da sua dívida. Isso serve para vários tipos de financiamentos, inclusive de carro. Já a aquisição de carro é algo complicado de calcular se vale a pena,
Porque carro no Brasil é algo muito custoso. Ele pode ser responsável por atrasar muito seu desenvolvimento financeiro. Existem vários custos envolvidos que não podem ser desconsiderados. Mas se você usa o carro para trabalhar, ou estudar e se desloca por muito tempo, ou por longas distâncias, é importante calcular o tempo e dinheiro perdidos nisso. Por exemplo, mesmo não ganhando dinheiro indo de carro para a faculdade, o tempo que economiza nesse deslocamento pode ser utilizado para começar uma atividade nova ou aprender algo novo, que pode levar você a fazer mais renda no futuro. Muita gente fala para você que não se deve financiar nada, que carro só atrasa sua vida. Mas eu já usei muito ônibus, e sei como é. O que mais me trazia frustração em pegar ônibus era o tempo perdido no deslocamento. A minha vida tinha que girar em torno do trajeto das linhas que ficavam perto da minha casa. Com isso, eu perdi algumas oportunidades de estudo e trabalho, porque iria acrescentar mais de 1 hora na ida e 1 hora na volta. Quando eu comprei o carro, consegui economizar tempo, e ainda me ofereci para levar meus colegas de trabalho em casa, que moravam perto de mim, e ainda consegui fazer uma grana com isso. Mas não vou dizer que comprar carro é maravilhoso, pelo contrário, meu primeiro carro, que era bem velho, me deu muita despesa. Certamente, não valeu a pena financeiramente, mas hoje em dia, acho que esse passo que dei foi fundamental, porque esse tempo que ganhei, e a disponibilidade de ir a qualquer lugar, a qualquer hora, me ajudou muito no meu progresso. Para abordar tudo que envolve dívida, vou falar sobre pegar um empréstimo para iniciar um negócio físico, como abrir uma padaria ou uma loja de roupas. Eu, particularmente, não gosto dessa opção. Acredito que é muito arriscado, e acho pouco atrativo o seu custo-benefício. Mas não posso deixar de falar para você que existem muitas pessoas que pegam crédito, investem em um negócio e enriquecem. Mas ao fazer isso, elas adquirem uma dívida muito alta, com pouca margem para erro. Por isso, que das pessoas que eu conheço, a maioria que usou essa estratégia, quebraram e saíram endividadas. Gastos. Agora que você já entendeu a importância de manter suas dívidas controladas, podemos conversar sobre seus gastos do dia a dia. São aqueles boletos que chegam todo mês para você pagar, como a conta de luz, água, condomínio, IPTU. O jogo aqui é controlar para que sua renda mensal seja bem maior que seus gastos fixos mensais. Algo fácil de entender, mas muito difícil colocar em prática, principalmente morando nesse país, onde pagamos imposto para tudo. Mesmo que você consiga aumentar sua renda cada vez mais, e chegue num valor alto, mas suas despesas também aumentem proporcionalmente, você não conseguirá guardar dinheiro. O dinheiro guardado não serve somente para investir, também serve para ter uma reserva de emergência, que podem te salvar de situações inesperadas, que muitas vezes são responsáveis por levar famílias à ruína. Para conseguir manter um padrão de vida menor que sua renda, é preciso fazer coisas simples de entender, mas difícil de executar. Basta morar num apartamento com condomínio mais barato, ter um carro mais simples, com IPVA e seguro mais baratos, não comprar roupas de marca, ter uma alimentação sem itens extravagantes, e manter um plano de saúde e colégio dos filhos, dentro do seu limite financeiro. Na hora que tentamos colocar isso em prática, nossas emoções jogam contra o nosso racional. Elas nos influenciam a nos igualar com o padrão de vida das pessoas que convivemos no dia a dia. Temos uma forte vontade de comprar um carro parecido com o do nosso colega de trabalho, morar no mesmo bairro que ele, ou levar os filhos no mesmo clube. O problema disso é que essas pessoas não administram seu dinheiro da melhor maneira possível. Poucas pessoas seguem os princípios que estou ensinando a você. Elas gastam tudo o que ganham, o que torna o estilo de vida delas algo arriscado. Caso algum dia a renda delas falhe, tudo o que elas têm vai desmoronar. Por isso,
você precisa sempre focar nos seus objetivos e entender que aquele estilo de vida não é sustentável no longo prazo, e que no futuro você poderá usufruir de coisas iguais ou melhores. Você só precisa trabalhar os alicerces, para que isso ocorra com segurança. É importante ter isso em mente, principalmente quando você está começando seu desenvolvimento profissional. Porque é muito mais fácil não aumentar seus custos fixos, enquanto você progride de vida começando de baixo, e está aumentando gradualmente sua renda, do que ao contrário, quando seus custos se elevaram, acompanhando sua renda. Porque a maioria das despesas que estamos falando, se trata de coisas difíceis de diminuir de forma imediata. Por exemplo, trocar de apartamento e mudar o colégio dos filhos. São coisas que pesam muito na nossa vida financeira e emocional, envolvendo uma preparação de toda a família, o que leva tempo para conseguir fazer esse recuo. Trabalho. O trabalho é um dos fatores mais importantes para quem quer enriquecer. Mas existem muitas pessoas por aí, dizendo que o trabalho não vai te deixar rico. Engraçado que o que vai te enriquecer é o curso que essas pessoas querem te vender. Porém, até esses vendedores de curso trabalham pra caramba. Você só vai conseguir ficar rico sem trabalhar, se ganhar na loteria ou herdar uma grana alta. Essa é a realidade de 99,9% das pessoas. O trabalho vai ser muito importante e fundamental na sua jornada financeira. Agora, vamos conversar sobre alguns conceitos sobre o trabalho, que as pessoas falam por aí. Estudar versus trabalhar. Há uma questão que surge em nossas vidas, geralmente por volta dos 16 anos e perdura por muito tempo. Quanto tempo dedicar aos estudos, e até que ponto priorizar o estudo, em relação ao trabalho? Eu acredito que trabalho e estudo estão intimamente ligados. Você deve estudar para conseguir uma renda melhor. Mas você não deve se entorpecer com a ideia de estudar e esquecer seu objetivo, que é ganhar mais dinheiro. Você deve estudar para crescer no seu trabalho atual ou buscar aprender uma nova habilidade que te ajude a conseguir um novo emprego. Você também pode buscar o estudo para desenvolver habilidades que te capacitem a conseguir trabalhar como autônomo. Os cursos técnicos são ótimos para isso. Refletindo sobre a minha trajetória e sobre meus erros, eu acredito que você deve focar no dinheiro. Não estou dizendo que se deve fazer qualquer coisa para isso, mas que ele deve ser o fator principal nas nossas decisões. Por exemplo, para um adolescente, no lugar dele fazer uma faculdade, de algo que ele não sabe se vai conseguir se inserir no mercado de trabalho, é melhor ele fazer um curso técnico, de algo que ele tem algum interesse, aprender uma habilidade que o mercado é carente, e conseguir um emprego com rapidez. Essa pessoa agora inserida no mercado de trabalho, se encontrar oportunidades dentro da sua área, aí sim, deve fazer faculdade ou algum outro curso, que a ajude a ganhar mais na sua área. Se parar para pensar num adolescente, que não tem experiência alguma, parar 4 anos da sua vida, para aprender algo que ela não sabe se vai conseguir ganhar dinheiro com aquilo no futuro, ou porque não tem afinidade para fazer aquilo, ou porque o mercado só não está disposto a empregar essas pessoas, é algo muito improdutivo e prejudicial. Isso serve não só para os jovens, também serve para pessoas já inseridas no mercado de trabalho. Foque nos estudos visando aumentar sua renda. Você deve estar sempre atento a oportunidades que possam surgir. Muitas vezes as empresas estão carentes de mão de obra, e precisam de profissionais com algum curso específico ou faculdade. Seja proativo e fale para seu superior que você tem interesse no cargo, e gostaria de estudar para ocupar essa vaga. Muitas vezes as empresas podem pagar parte ou todo o seu estudo. Caso oportunidades de estudos não apareçam para você ganhar mais, foque no trabalho. Não tem problema algum você fazer hora extra ou bicos, no lugar de estudar, mas considere fazer bicos em áreas que podem ser uma nova profissão para você, no futuro.
Isso pode servir parecido como fazer um curso técnico, mas na prática. Trabalhar no que gosta. Agora, quero conversar sobre algo que eu escuto muito por aí, que você deve trabalhar no que gosta. Em primeiro lugar, é óbvio que trabalhar em algo que você gosta é uma coisa muito boa. Porém, preciso deixar claro para você que trabalho não é algo prazeroso, e mesmo que você trabalhe no que goste, você corre o risco de parar de gostar daquilo, porque virou trabalho. Agora você está fazendo essa tarefa por horas, o dia todo, virou trabalho, e você corre um grande risco de não ver mais graça naquilo. Com essa realidade em mente, de que o trabalho que é algo chato, e fazer o que gosta não é a solução para seus problemas, posso te falar que escolher fazer o que gosta, no lugar de ganhar dinheiro, pode ser uma escolha muito ruim na sua vida. Porque você corre o risco de ser pobre, e perder o prazer naquilo que você gostava de fazer como lazer, ou hobby. Não é melhor trabalhar em outra coisa, que lhe gere uma renda melhor, te possibilitando praticar o que você gosta no seu tempo vago, agora com dinheiro, para adquirir tudo o que seu hobby precisa, e fazer isso só enquanto te gera prazer? Eu acho bem melhor. Claro, só para reforçar, eu não estou dizendo para não trabalhar no que gosta, estou dizendo para trabalhar naquilo que te traga mais dinheiro, se isso for o que você gosta de fazer, melhor. Mas não troque um emprego lucrativo por trabalhar em algo que você gosta, porque corre o risco de você não ter os dois no futuro. Algo muito legal que acontece com algumas pessoas, principalmente aquelas muito focadas em se desenvolver e progredir de vida, que trabalham muito, mas muito mesmo, é que elas desenvolvem a capacidade de sentir prazer na jornada de desenvolvimento. Quando elas alcançam isso, o trabalho para de ser algo custoso e chato, vira uma outra coisa, algo entre o prazeroso e o chato, fica nesse meio termo. O trabalho para de ser tão desgastante, e fica um pouco mais leve, facilitando para que essas pessoas fiquem tantas horas trabalhando. Isso acontece porque elas estão extremamente focadas nos seus objetivos, e sentem muito prazer em ver e medir seu progresso. Esse estágio eu ainda não atingi, mas acredito que estou prestes a chegar lá, e estou ansioso por isso. Investimento. Vou começar esse assunto fazendo um questionamento. Seria melhor investimentos tradicionais, que resumindo, seria bolsa de valores e renda fixa, ou empreender? No meu ponto de vista, empreender é algo muito bom, mas também muito perigoso, que pode não ser para todo mundo. Acredito que, quando você empreende, você deve pensar com a mesma lógica de quando você investe. A diferença é que, quando não temos uma condição financeira muito boa, vamos ter que pôr a mão na massa e trabalhar no negócio. Então, seu retorno precisa ser maior que de um investimento, porque precisa valer a pena o trabalho que você vai ter que desempenhar também. E como saber se vai valer a pena empreender num negócio? Para responder isso, vou entrar num dos conceitos que eu acho fundamental nos investimentos, e um dos mais importantes, que é saber identificar oportunidades. Uma boa oportunidade pode gerar para você um ótimo retorno pelo seu dinheiro investido. Para dar um exemplo, muitos brasileiros investem em imóveis, pensando em viver da renda dos aluguéis. Vamos dizer que você gastou 150 mil para adquirir um apartamento, e aluga ele, por R$ 1.200 por mês. Parece um retorno considerável. Mas ao alugar um imóvel, existem custos envolvidos, que muitas vezes não são considerados por nós. Como não conseguir alugar um mês, depreciação do imóvel, reformas periódicas, e por aí vai. Se você ver o que sobra do aluguel, e comparar com a renda fixa, verá que o aluguel empata ou perde para um CDB. Em caso de empate, o CDB é um melhor investimento, pela sua liquidez ser bem mais rápida. Durante sua vida, você vai precisar treinar sua mente para identificar boas oportunidades de negócios. Digamos que, esse apartamento que mencionei,
você tivesse adquirido ele por 100 mil, mas ele ainda vale os mesmos 150 mil, você saberá disso, porque gosta do setor imobiliário, e acompanhará o preço desse perfil de imóvel. Aí a coisa já seria diferente, você poderia alugar ele pelos mesmos R$ 1.200 e esperar para vender ele depois, por R$ 150 mil. Isso seria um bom negócio, porque agora, o seu aluguel está ganhando do CDB, e ainda poderá fazer um bom dinheiro com a venda do imóvel. Isso que eu te disse, parece algo muito difícil de acontecer, mas crises são normais no capitalismo moderno. Quem tem reserva de oportunidade e memória de mercado, consegue aproveitar boas oportunidades em momentos de crise. E para negócios, essas oportunidades também aparecem. Você vai precisar ficar por dentro das especificidades do setor que está pesquisando. Saber a margem de lucro, concorrentes, aceitação dos clientes a novas empresas, e por aí vai. São muitas variáveis, por isso acho bem arriscado, mas vai de cada um. Já vi famílias enriquecerem vendendo frango assado, chocolates, existem muitos exemplos. Por isso eu acredito que se você visualizou uma oportunidade, estude bem, e seja feliz. Vou conversar com você agora sobre investimentos tradicionais. Esse tipo de investimento, você precisa criar uma rotina de investimento, e organizar seu dinheiro para que isso aconteça. Você precisa separar seu dinheiro que sobra em 3 caixinhas: reserva de emergência, reserva de oportunidades e investimento mensal. Reserva de emergência. A reserva de emergência deve ser calculada em cima das suas despesas mensais. Normalmente se guarda, de 3 a 6 meses, do total das suas despesas mensais. Ela serve para te proporcionar segurança na sua vida cotidiana, garantindo que em algum período que sua renda caia, você não fique com problemas financeiros e consiga se sustentar por um período. Normalmente, se usa uma renda fixa para guardar esse dinheiro, porque quando você precisa utilizar ele, é em momentos imprevisíveis. Então não podemos colocar nossa reserva de emergência em aplicações que possam variar negativamente a rentabilidade ou demorar para conseguir retirar o dinheiro. Particularmente, gosto de pôr minha reserva de emergência no CDB, mas caso escolha outro investimento, acho importantíssimo que tenha liquidez diária, ou seja, poder sacar no mesmo dia o investimento. Para essa estratégia o mais importante é a liquidez imediata e uma rentabilidade fixa, não o retorno do investimento. Além disso, outro ponto principal da reserva de emergência é lhe proporcionar segurança financeira, para não precisar vender investimentos que não estão num time certo, que poderia causar a você grandes prejuízos. Investimento mensal e reserva de oportunidade. Nessa parte, vou focar em investimentos que são fracionados, para facilitar a aquisição, como a bolsa de valores, fundos imobiliários e renda fixa, que são os que eu recomendo, se você estiver iniciando no mundo dos investimentos. Mas existem outros investimentos, como as criptomoedas, que pode passar a ser uma alternativa, quando você tiver mais experiência. Para iniciar sua rotina de investimentos, você deve guardar uma parcela da sua renda mensal, para investir todos os meses. Deve ser um valor significativo, mas que não cause problemas financeiros a você. No meu caso, eu guardo de 10 a 30% da minha renda, dependendo do mês. É desse dinheiro também, que você vai separar uma parte, para a sua reserva de oportunidade. A reserva de oportunidade é um montante que você separa da sua renda mensal, para guardar e esperar por oportunidades de investimentos. O preço para adquirir investimentos como imóveis, papéis na bolsa ou fundo imobiliário são sensíveis à economia brasileira ou mundial. Muitas vezes, esses negócios não vão bem, e seu preço de venda cai. Também acontece da empresa estar toda certinha e lucrando bem, mas por fatores externos a ela, seu preço despenca pelo efeito manada, o que facilita a sua aquisição.
Onde podemos ver com mais frequência esse movimento, é no sobe e desce da bolsa, pela facilidade de compra e venda das ações. Para investidores iniciantes, é importante não separar nos primeiros 6 meses a reserva de oportunidade. Recomendo usar esse dinheiro para ir formando o que chamamos de memória de mercado, que é algo que adquirimos com a experiência. É muito difícil você começar a investir, olhar o preço da ação e saber se é uma oportunidade ou se a ação está com sérios problemas. Mesmo se você analisar os gráficos e fundamentos, sem a memória de mercado, fica muito mais difícil fazer essa análise. Existem ciclos na economia que podem impactar essas empresas, como commodities, petróleo, crises globais, pandemias. Também existem comportamentos do mercado financeiro, que se repetem como temores infundados da empresa fechar capital, de fazer uma aquisição ruim, prejuízos pontuais por fatores passageiros, são exemplos de fatores que você vai precisar vivenciar, para conseguir identificar quando você está diante de uma oportunidade ou não. Toda a ideia por trás de investir na bolsa é comprar bons negócios a bons preços, ou seja, comprar bons negócios quando a ação cai. O que você deve fazer no início, porque você ainda não sabe avaliar as ações e não tem memória de mercado, é comprar boas empresas mensalmente, que te entreguem um nível satisfatório de retorno. Se você quiser se aprofundar mais sobre Bolsa de Valores, agora mesmo, confira o link na descrição abaixo, para obter um material detalhado sobre investir na Bolsa de Valores. Esse é o primeiro vídeo da série Dinheiro, onde estou te mostrando a base que me fez mudar toda a minha relação com dinheiro. Aqui, apresentei a você o mínimo que você deve fazer para manter e aumentar sua renda e patrimônio. São ensinamentos difíceis, porque passo para você a responsabilidade da sua vida. Aqui, não vamos culpar os outros pelo seu fracasso, não por uma questão de certo ou errado, e sim, porque é mais fácil mudar a nós mesmos, do que os outros. E se existe uma regra na vida, é que se você depender demais das outras pessoas, você vai se ferrar. Se gostou do primeiro vídeo dessa série, se inscreva e deixe o like no canal. Até a próxima!